Olá, 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 como vão? Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Estamos iniciando a nossa terceira aula na cena 7 do exercício de Tiago, capítulo 2, de 14 a 26. Na terceira fase, nessa terceira aula, nós vamos executar o exercício de descoberta das verdades iniciais e lições para hoje. O que é isso, professor? Bom, é simples. Uma vez que nós descobrimos todos os personagens, separamos os principais, agora nós vamos dizer o que o texto disse de cada um deles. A verdade que foi dita do texto a respeito daquele personagem principal. É isso que nós vamos fazer no exercício que se segue. Vamos ao nosso quadro e, sem mais demoras, vamos à nossa tela de exercícios. Está aqui. Então, o personagem principal é os irmãos. Então, esse personagem foi o que apareceu mais vezes, né? 14 vezes. Então, nós vamos analisar este personagem. Espera aí que deixa eu tirar aqui algo que está... Isso, agora sim ficou bem melhor. Os irmãos aparecem 14 vezes. Então vamos começar aqui. Primeira verdade, os irmãos. O que eu faço? Vou pegar o texto. A verdade é sempre o que o texto diz. Vou trazer o texto para esse lugarzinho onde eu já deixo estrategicamente escrito o texto e vou começar então a descobrir a verdade. O que foi dito dos irmãos? Antes, deixa eu fazer algo aqui. Meus irmãos. Então, tá aqui o irmão, e nós vamos analisar aqui os irmãos, né? E aí, nós vamos então ver o que foi dito dos irmãos aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, primeiro, os irmãos foram chamados assim pelo escritor. Foram chamados assim como de irmãos pelo escritor. E perguntados sobre, agora eu vou deixar o texto, qual proveito teria se alguém dissesse que tinha fé, mas não tinha obras. E aí ele faz outra pergunta. Poderia acaso semelhante fé salvá-lo? E aqui é o verso 14. Muito bem. Então nós terminamos a verdade. Agora eu vou para a lição. A lição eu trago para cá. Já deixei a introdução pronta. Eu e você aprendemos que os irmãos são, podem ser, que os irmãos, não, primeiro tem que ver que os irmãos são amados pelo escritor e podem ser questionados sobre, vou pegar o texto, sobre qual proveito tem se alguém disser que tem fé, mas não tem
Eu e você aprendemos que os irmãos são amados do escritor e podem, não é podem, e são questionados sobre qual proveito tem se alguém disser que tem fé, mas não tem obras. Aqui já não é mais interrogação. E se tal fé pode salvá-los. Eu e você aprendemos que os irmãos são amados do escritor e são questionados sobre qual proveito tem se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, e se tal fé pode salvá-los. Então, quem é que ama os irmãos? Quem são os irmãos? Os irmãos são a igreja, somos nós. Quem é que escreveu para nós, nos tratando como amados? O escritor. Então, a gente aprende aqui que a Bíblia tem uma preocupação com a igreja. Os escritores do passado têm uma preocupação direta com os leitores do futuro, os leitores do presente deles e do futuro. Qual é a preocupação? Olha, vocês precisam pensar numa coisa, vocês precisam entender uma coisa. A fé sem obras, ela é inoperante. Não, qual proveito tem uma fé sem obras? Essa fé pode salvá-los? Então, é uma preocupação do escritor para com os leitores da carta, que somos nós hoje. Então, tá aí a primeira lição pronta. Vamos para a segunda. Segunda verdade, verso 15. Primeira coisa que a gente faz é pegar o texto, trazer para cá. Os irmãos, se tivessem entre eles alguns carecidos de roupas e necessitado de alimento cotidiano, eu acho que eu vou juntar aqui o 15 e o 16, porque eles estão muito juntos, ó, muito ligados. Então vou ligar os dois juntos, trazer para cá. Os irmãos, se tivessem entre eles algum necessitado de roupas e de alimento cotidiano, e lhes dissessem, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? É uma pergunta, né? A verdade ainda é uma pergunta. Então, qual é a verdade? A verdade é uma pergunta feita do escritor para os irmãos. Irmãos, se existem pessoas no meio de vocês carentes de alimento ou de roupa, e vocês despedem essas pessoas dizendo, ide em paz, aquecei-vos e fartai, não, elas estão carentes, elas não têm como fazer isso. Que proveito tem isso para a sua vida, para a sua alma? Que demonstração de fé é essa que você tem, sem nenhuma prática, sem nenhuma empatia, sem nenhuma compaixão, né? Essa é a ideia. Então vamos ver o que a gente pode pensar aqui em termos de lição para as nossas vidas. Eu vou pegar o texto, só que agora mudou, né? Agora é versos 15 e 16.
Vou pegar eles, vou puxar para cá. Eu e você aprendemos que os irmãos podem vir a ter necessitados entre eles, e quando houver não podem simplesmente dizer-lhes: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem lhes dar o necessário para o corpo. Pois se assim se portarem, não haverá proveito em suas proveito em sua fé. Não haverá proveito em sua fé. Já que esse é o assunto, então tá aí. Eu e você aprendemos que os irmãos podem vir a ter necessitados entre eles, e quando houver, não podem simplesmente dizer-lhes: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem lhes dar o necessário para o corpo, pois se assim se portarem, não haverá proveito em sua fé. Então é a segunda lição que nós estamos tendo. O autor trabalhando esse tema e dizendo: olha, se vocês tiverem necessidade entre vocês, que pode acontecer na própria igreja, de alguma pessoa passar por necessidade de roupa, necessidade de alimentos, é possível, pode acontecer. Calamidades acontecem na vida de todo mundo. E se acontecer, não a igreja, aquela que tem fé, que crê, não pode simplesmente dizer: ide em paz, fartai-vos, alimentai-vos, vão atrás, vão se virar, vão buscar. Não, ela precisa agir. A fé leva à ação, porque senão não tem proveito nessa fé. Muito bem, terminamos a segunda, vamos para a terceira agora. Terceira verdade, terceira lição. Por enquanto é o verso 18. Vamos lá. Vamos pegar o texto. Vamos puxar ele para cá. Vamos apagar o texto. Mas alguém dirá: os irmãos poderiam ter alguém que lhes dissesse: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as tuas obras, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, os irmãos poderiam ter. O autor está chamando atenção para o fato de que, se a gente descuidar, a gente vai ser arguido sobre isso. Nós vamos ser questionados sobre isso. Olha só, você está dizendo que tem fé. Então, mostra-me com a tua fé. Deixa eu ler o texto, que esse aqui sempre confunde. Alguém pode questionar assim: ó, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me com essa tua fé. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Mostra-me essa tua fé sem as obras. Então, mostra para mim, cadê as obras da tua fé? Eu vou te mostrar com as minhas obras que eu creio muito mais do que você. Então, isso pode acontecer. Esse questionamento pelo mundo, esse questionamento feito por pessoas, a gente tem aí os espíritas trabalhando muito com as obras. Então, um espírita pode chegar e dizer: olha, eu mostro para você a minha fé através das minhas obras. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Ainda que você vai dizer: ah, mas está falando para se mostrar. Não interessa. O que o autor está trabalhando aqui as duas coisas andam juntas. Se não tiver, está errado.
Se a fé e as obras não andarem juntos, está errado. Se tiver só fé e não tiver obras, está errado. Assim como o espírita pode estar errado com as suas obras, só com as suas obras, mas ele está errado também de ter só a fé. Então, a verdade 3, pode haver esse questionamento. Os irmãos poderiam ter alguém que lhes dissesse: tu tens a fé. Beleza, poderiam. E nós? Podemos ter. Eu e você aprendemos que os irmãos podem, não é mais poderiam, que os irmãos, que é a igreja, podem vir a serem questionados, questionados por outros, afirmando, indagando. Desculpem. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, os irmãos, eu e você aprendemos que os irmãos podem vir a ser questionados por outros, indagando. Tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me. Eu não estou conseguindo sintetizar isso, reduzir isso, diminuir isso, mas vamos pensar aqui. Indagando, questionados por outros. Solicitando para que lhes mostre sua fé sem obras, contra as obras que provam a fé do outro ou do questionador, do questionador. Aqui é uma hipótese, né? E como toda hipótese, não importa quem seja, não tem nomes, não tem. Pode acontecer da gente ser questionado sobre a fé sem obras. Então, como que a gente vai ficar nessa situação? Se chegar alguém e falou assim: mostra-me essa tua fé sem as obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Como é que a gente vai ficar, né? Então, o autor provoca com essa hipótese um questionamento interno de cada um. Eu preciso ter consciência, eu preciso me conscientizar, eu preciso me conscientizar de que eu não devo ser uma pessoa que tem apenas fé. Eu preciso praticar a minha fé. Vamos para a quarta, então. Quarta lição, quarta verdade, verso 19. Trazer o 19 para cá. Os irmãos se criam que Deus era um só. Os irmãos criam que Deus era um só. Se criam, faziam bem. Até os demônios criam. E tremiam.
Terminamos, vamos para trazer para cá. Eu e você aprendemos que os irmãos devem crer que Deus é um só. É um só. Fazendo bem. Pois até os demônios creem e tremem. Então a lição aqui é que os irmãos eles deveriam crer que Deus é um só. Porque se fizesse isso, estava fazendo o que é certo, estava fazendo o correto. Maravilha. Então vamos para a quinta verdade, quinta lição. Agora o verso 21. É o último, né? Vamos pegar o texto. O personagem está aqui através da palavra nosso. É uma pergunta também. Os irmãos foram questionados sobre se não fora por obras que Abraão, seu pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Verso 21. Foram questionados sobre se não fora por obras que Abraão, o seu pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu próprio filho Isaque? Os irmãos foram questionados sobre. Dois pontos. Não fora por obras. Beleza, vamos ver o que a gente pode trazer para nós aqui. Eu e você aprendemos que os irmãos são questionados se não foi por obras que Abraão, nosso exemplo, foi justificado quando ofereceu no altar seu próprio filho Isaque? Então não é mais uma pergunta, é uma afirmação. Eu e você, nós que somos irmãos, nós não somos questionados pela palavra sobre o fato de Abraão ter mostrado a sua fé oferecendo seu próprio filho Isaque. Não foi assim que aconteceu. Ele não foi justificado pelo ato. Ele creu. É verdade, ele creu. Mas Deus falou para ele assim, olha, me dê seu filho. E ele provou que cria dando o filho. Então a fé foi o meio de justificação. Aliás, as obras foram o meio de justificação. As obras provaram a fé de Abraão. O verso 21 está nos mostrando isso. Terminamos, agora vamos para a nossa conclusão. Mas a conclusão fica para a próxima aula. A gente termina fazendo alguns ajustes. A conclusão a gente sempre termina fazendo aí alguns ajustes. E eu espero ver você na próxima aula. Deus abençoe a todos.